Olá, meu nome é Vinícius Emanuel Cavalheiro Verdade, sou aluno do 4º ano de Ciência da Computação e sou autor do projeto de iniciação científica Extensão do Padrão de Comovimento de KY-Flux com a noção de diversidade, orientado pelo Daniel dos Santos Caster e financiado pelo CNPq. Atualmente, é possível perceber o crescimento no uso de aparelhos que possuem GPS como forma de obter dados referentes ao usuário e a objetos móveis relacionados à geolocalização, sendo objetos móveis pessoas, veículos, animais ou qualquer coisa que utilize o GPS para enviar dados. Com a ascensão de serviços como Uber, Waze e Google Maps, a necessidade de se analisar este objeto aumenta. Portanto, foram criados os padrões de comovimento, que têm como foco a análise de objetos móveis que se movem juntos. Um dos padrões mais conhecidos na literatura é o padrão Flock, que consiste basicamente em um conjunto de objetos móveis que se movem juntos por dado período de tempo dentro da área de um disco. Porém, a definição do diâmetro deste disco não é algo trivial. Então, recentemente foi definido o padrão KY-Flock, que se propõe a flexibilizar o parâmetro do diâmetro utilizando o conceito de diâmetro mínimo. Porém, os resultados desse padrão não são diferentes de si o suficiente. Então foi estudado o conceito de diversidade, que tem como princípio que os resultados não necessariamente devem ser similares para serem relevantes para uma dada aplicação. Este trabalho tem como principais objetivos definir o que é diversidade para o domínio de aplicação em questão, diminuir a redundância dos resultados utilizando essa diversidade e deixar o usuário definir quão importante a diversidade é para ele. Na direita é possível observar uma imagem que representa resultados com e sem diversidade, que a porção à esquerda possui 4 entidades em comum, os dois conjuntos de objetos, enquanto na direita possui apenas um, ou seja, os resultados são diversos entre si. Após analisar os resultados gerados pelo padrão KY-Flux, viu-se a necessidade de se criar o parâmetro Mimax, assim como definir conceitos como grau de similaridade entre flux e diversidade de flux, para que, assim, pudessem ser criados dois novos padrões, o padrão KY-Dflock e o padrão KY-CDflock. Primeiramente, o parâmetro Mimax representa o número máximo de entidades em comum que dois flocos podem possuir entre si, enquanto o padrão KY-Dflock retorna um número fixo de flocks diversos entre si e o padrão KY-CDflock retorna um número fixo de conjuntos de flocks diversos entre si. Foram desenvolvidos dois algoritmos, um utilizando o padrão KY-Dflock, uma abordagem top-down com prioridade sobre o flock de menor diâmetro mínimo, e outro utilizando o padrão KY-Dflock, uma abordagem top-down e priorizando o késimo flock de diâmetro mínimo, ou seja, o maior flock de um conjunto resposta possui o menor diâmetro mínimo possível. Levando em consideração que a taxa de abrangência média representa a quantidade de objetos móveis diferentes que os conjuntos resposta de cada base de dados possuem com relação ao máximo que poderiam ter, é possível observar que, conforme eu diminuo o parâmetro Mimax, a taxa de abrangência média aumenta para ambas as prioridades. Isso implica que os meus conjuntos resposta possuem cada vez mais entidades diferentes entre si, assim aumentando a diversidade. Vale notar que a prioridade 0 representa o menor diâmetro mínimo e a prioridade 1 representa o késimo diâmetro mínimo. Porém, é possível perceber que, conforme o parâmetro k aumenta, os algoritmos que se utilizam do padrão KY-Dflock retornam cada vez menos vezes k-flocks. Isto pois a diversidade é um parâmetro muito exigente para a base de dados, ou seja, é necessário muitas entidades diferentes ou que sejam retornados muitos flocks para que eles sejam diversos entre si. É possível concluir que os algoritmos desenvolvidos utilizando o padrão KY-Dflock cumprem o propósito de diversificar os resultados gerados pelo padrão KY-Flock e que o parâmetro Mimax possui influência suficiente para que o usuário consiga determinar e ter controle sobre o quão diversos os resultados vão ser. Gostaria de agradecer ao CNPq por financiar este projeto, à Universidade Estadual de Londrina por disponibilizar equipamentos e o espaço necessário para a realização deste projeto e ao professor Daniel por me orientar durante todo esse trabalho.